no Monte Sinai, quando ele subiu 11 vezes no monte, ele teve 11 experiências com Deus, ele teve a visão da casa de Deus, do sacerdócio espiritual, e por último, ele ousa ter uma visão profunda da glória de Deus. Ele teve uma visão parcial, mas ele teve, não foi uma visão total. E aí Paulo vai dizer que se foi glória aquele momento, aquelas experiências, muito maior é a glória que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade maior, que é o ministério do Espírito. Se teve glória o ministério de Moisés, muito mais glória tem hoje a vida da igreja, por causa do Espírito que veio nos habitar. E então, não quero entrar nesses detalhes, como disse, perderíamos, não é perder, mas gastaríamos muito tempo aqui, e por isso eu não desejo fazer. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Então ele vai falar algo muito glorioso. Eu vou usar aqui para a exposição a Bíblia Revista Atualizada. Na minha leitura, eu usei a Reina Valera. Agora, para a exposição, eu vou usar a Revista Atualizada. Então diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos, ou procedente de nós, como está na Reina Valera. Aí, na Reina Valera diz assim, que em tudo, porque eu não sei, mas me parece, vocês podem me corrigir, porque a maneira que eu coloquei aqui, eu devo ter colocado um ponto sem perceber. E na Reina Valera tem apenas uma vírgula, procedente de nós. Isto, preste atenção. Na sua Bíblia tem o quê? Uma vírgula também, um ponto. Na atualizada, ou corrigida. Tem um ponto. Ótimo. Então, na verdade, irmãos, não tem um ponto. Não tem nada de ponto aí. Porque ele continua. Aí, na Reina Valera, fica muito explícito. Ele diz assim, e não procedente de nós, que, está vendo? Estamos atribulados em tudo. Então, segue. Isso, de maneira gramatical, soa melhor. Porque ele segue o mesmo assunto. Porque ele vai ligar aqui a questão do vaso de barro com as tribulações, com os apuros, com as perseguições, com o abatimento, que são as 4 palavras que ele relaciona diretamente com a nossa vida terrestre. Então vamos lá. Em tudo atribulado, aqui eu vou usar já na atualizada. A palavra atribulados aqui fala de prensados, pressionados com firmeza, como se prensa a uva, esmagados. Então ele diz assim, em tudo, nós somos esmagados. Nesse vaso de barro, nós somos esmagados. Mas também não esqueça a excelência do poder, não esqueça o tesouro. Temos, mesmo sendo atribulados, irmãos, nós não perdemos, nós temos um tesouro. Nós somos prensados, nós somos atribulados. Paulo usou esta palavra. As minhas palavras, na Bíblia nós somos um vaso, nós somos um vaso. O ser humano é um vaso. Mas quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, o que vale em nós, seres humanos, é o que tem do Espírito em nós, o que tem de Cristo em nós. É isso que vale em nós. Por isso fala vasos. Então, o conteúdo nosso que tem no vaso, que tem de Espírito Santo em nós, é que dá valor a Deus. Sem o Espírito Santo, nós somos um vaso, como se fôssemos todos iguais, um vaso vazio, um vaso que, no caso do ser humano, se envaidece por fazer as coisas de acordo com o seu eu, seu ego. Meu, teu, eu quero, eu sinto, eu penso. E o vaso que tem o Espírito Santo não é o que Cristo quer, o que Deus está falando para nós, como a vontade dele, e o que o Espírito Santo nos
disse para fazer. É totalmente diferente. O vaso que tem Espírito Santo é conduzido pela cabeça, pela mente de Cristo, através do Espírito Santo que habita o vaso. Quem não tem Espírito Santo é um vaso que é guiado pelo seu ego, pelo seu eu, pela carnalidade. É dessa diferença. Só quem tem Espírito Santo consegue perceber e discernir isso. O homem que não tem Espírito Santo não discerne, porque ele fala numa linguagem natural, lógica, cultural. Enquanto que o homem que nasceu de novo, o homem e a mulher, eles estão além disso. Eles falam com Deus e eles têm uma linguagem espiritual, um discernimento espiritual, sobrenatural. Atribulados 3 vezes nessa segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios. Eu vou citar apenas uma, que está no capítulo 7, versículo 5. Ele diz assim: porque quando nós chegamos à Macedônia, aí ele diz, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Então, atribulados, esmagados, é todo cristão. Cristo não foi? Paulo não foi? Pedro não foi? Todos foram. E todos que são filhos de Deus também. É a igreja não, é a religião que transforma isso na coisa que Deus é bonzinho, que Deus vai fazer tudo para que a gente precisa, se a gente for bonzinho. Mas não é um procedimento, não é intelecto, não é cultura, é o que ele manda, a obediência a ele, que é o que faz a diferença para seus filhos, não é para qualquer um. Aqui está a palavra atribulados. Aí ele segue dizendo, lutas por todos os lados, lutas por dentro e temores por fora. Está vendo? Então, como que o Espírito Santo interpreta isso? Como que o Espírito Santo interpreta isso? O Espírito Santo interpreta isso da seguinte forma. Quando você pega a palavra tribulado, aqui, me perdoe, no capítulo 4, então ele te dá essas referências. Então, o que indica isso aí, irmãos? Indica algo muito especial, mas muito especial. Ele vai ampliar a interpretação do texto. Então, quando ele diz aqui, atribulados, então nós sabemos que a palavra atribulado significa apertado com firmeza, esmagado. Então, nós podemos acrescentar assim, esmagados por dentro, esmagados por fora, porque você ampliou a revelação do vocábulo, aquilo que ele está dizendo no texto. Então, atribulados, nós somos pressionados, afligidos, esmagados. Testemunha aqui, nós somos pressionados pelo cônjuge, nós somos pressionados pelos filhos, nós somos pressionados pelos pais, pelos avós. Ou seja, todo mundo que está no mundo pressiona o que está no reino. Está na Bíblia. É isso que ele está falando. Por dentro e por fora, porém não angustiados. Olha essa palavra angustiados. A palavra aqui traduz assim, não encolhidos. Nós não ficamos encolhidos. Nós podemos ser esmagados por dentro, por fora, mas não encolhidos. E por que não ficamos encolhidos? Você pode estar encolhido porque te falta a palavra de Deus para você reagir. Sabe por que muitas vezes ficamos encolhidos? Porque nós temos ignorado a palavra de Deus. Nós temos desprezado a palavra de Deus. Para nós vale muito mais o que sentimos. Não é timidez, não. É a falta da palavra vivencial. Do que aquilo que Deus falamos. Então, irmãos, aí o que acontece? Nós oramos pelas nossas lutas. Nós oramos por aquilo que nos esmaga. Nós oramos por aquilo que nos aflige. E nós não sentimos a resposta. E por que nós não sentimos a resposta? Porque Deus não responde um coração que não crê na sua palavra. Não é porque você ora e toda a sua oração tem que ser respondida. Oração, ela tem que ser um ato de fé. O mais elevado ato de fé é a oração. Então nós achamos que a oração é um blá, 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 falar com Deus. A oração é falar com Deus. Mas não é um falar qualquer. É um falar de quem crê. E como eu sei que eu creio ou não?
O primeiro